O jogo, como disse bem, faz parte da primeira parte da final. Portanto, falta uma segunda parte da final. E isso nós temos consciência. Foi um jogo em que estivemos bem. Parabéns aos jogadores pela forma como estiveram, como olharam para o jogo, como respeitaram o adversário, como respeitaram a profissão, como respeitaram a torcida. E estou muito feliz por os treinar. Um jogo em que a torcida foi determinante, já nos tinha ajudado muito naquele momento difícil na juventude, em que nós tivemos de ir atrás do resultado e em que nos acompanhou de forma muito forte. E hoje voltou a marcar uma presença muito forte, acreditando no trabalho dos jogadores, acreditando naquilo que eles mais amam, que é o Grêmio, e isso a nós deixou-nos muito felizes. E agora, continuar o trabalho. Estamos como eu tenho dito, no início de um projeto que é longo, que é, como eu também disse na última coletiva, que é perigoso, devido às muitas transformações que temos tido no elenco. E pronto, quanto ao jogo, foi realmente um jogo marcado por um bom jogo da nossa parte, um adversário muito forte que com 10 nunca deixou de olhar a nossa baliza, e nós tivemos também muito respeito por eles e percebemos que queriam a nossa baliza e de que forma queriam a nossa baliza, e nós não nos desequilibramos e mantivemos-nos equilibrados defensivamente para podermos atacar bem e de forma confortável. A linha defensiva deu sempre esse equilíbrio à equipa e deu sempre um sinal à equipa que estava equilibrada e que permitia que atacássemos com o número de unidades que quisemos atacar, porque eles estavam equilibrados. Professor Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. A gente ouviu o Arthur agora na zona mista falando que com um resultado construído desse tamanho, né, de 3-0, o Grêmio tem que fazer esse resultado ser positivo e não negativo, me entenda, não deixar subir a cabeça, não ter salto alto, como a gente costuma dizer. Como é que é a estratégia numa semana em que um resultado tão grande, tão importante foi construído, vai ser trabalhada pelo senhor, para justamente poder ter uma tranquilidade, além do resultado, para o jogo da volta? A verdade é a eliminatória está a meio, mas é melhor estar a ganhar por 3-0 do que estar a perder por 1-0, ou ter a eliminatória empatada. Isso é um dado positivo para o nosso lado. Mas transportando-me para o lado do Inter, claramente irei perceber rapidamente que tudo é possível no futebol e que tem equipa para fazer uma frente muito forte e travar uma batalha muito dura connosco. Vamos nos preparar para essa batalha, uma batalha dura, mas acho que o fundamental é nós olharmos para aquilo que é o nosso trabalho diário, digno, honesto, por entrega total e continuar pelo mesmo caminho. Acho que isto não nos desvia nada daquilo que é o caminho. Os jogadores sabem aquilo que eu penso sobre o futebol. O futebol não é para nós ficarmos eufóricos quando ganhamos, não é para ficarmos depressivos quando toda a gente nos ataca. Não, nós temos que manter um equilíbrio grande. Eu mantenho o equilíbrio e sempre fui assim na vida e não vou deixar desequilibrar nem pelas vitórias, nem pelas derrotas. Sei aquilo que quero. Luiz, boa noite. Aqui embaixo, Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a estratégia do jogo. Claro que dentro do que você pode falar, como foi pensada essa partida. O Inter, nos últimos jogos, analisando, é um time que tomou muitos gols por erros individuais na sua defesa de alguns jogadores. Como é que o Grêmio trabalhou essa questão, conseguindo contra-ataques, conseguindo atacar em velocidade, que é uma característica também do seu trabalho, e eu queria que você falasse um pouco sobre estes momentos que o Grêmio conseguiu aproveitar também em cima das fragilidades do adversário. Acho que, não indo muito a fundo naquilo que é a estratégia, mas o futebol é uma tentativa de conquista permanente de espaços e é uma tentativa permanente de roubar espaço ao adversário. Roubar espaços quando eles têm a bola e conquistar espaços quando nós temos a bola. E de uma forma muito simples o futebol é isso. Eu acho que muitas vezes olha-se para o futebol como algo muito complexo e eu gosto de descomplexar aquilo que é o futebol. O futebol, nós ganhando bola, temos espaço, atacamos de forma vertiginosa.
Se não dá para entrar, ficamos com bola, circulamos até encontrar, ao mesmo tempo voltamos a encontrar espaços. Quando o adversário tem bola, reduzimos ao máximo os espaços e a roubar outra vez a bola o mais rápido possível para voltar a contra-atacar. E para fazer este tipo de jogo é preciso estarmos fisicamente muito bem, é preciso estarmos mentalmente muito bem, é preciso estarmos muito equilibrados, é preciso uma linha defensiva sempre muito equilibrada e perceber que o ataque rápido pode haver um contra-ataque rápido também do adversário, que não nos pode apanhar descompensados. Boa noite, aqui Bernardo Borté, Rádio Grenal. Queria te perguntar sobre o Pavon, analisando o que foi apresentado nessa nova função, se ainda é uma questão de momento, de necessidade, ele ser lateral, ou se já dá para dizer que o Pavon será utilizado nessa função em outras oportunidades daqui para frente. E pelo que mostrou dentro de campo, boas partidas, o Grêmio perde um ponta e ganha um lateral, pode virar o lateral titular já para a partida decisiva no Beira-Rio? O Grêmio, com o Pavon, ganha um jogador que faz várias funções, porque, tal como eu também já disse, tem um espírito de missão, é um jogador muito ambicioso, muito determinado. Se lhe disser para jogar lateral esquerdo, ele joga, lateral direito joga, pelas bandas como ponto ele joga. Tem um caráter fantástico, assim como toda a equipa, que eu admiro muito. Eu admiro muito gente que trabalha muito e que admiro gente muito honesta nesta vida, e ele é um jogador muito honesto, assim como todo o meu elenco. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, o senhor já disse em outras entrevistas, né, sobre a importância do ponta, do extrema, e que dificilmente o jogador dessa função na sua equipe que começa a partida, termina a partida, tamanho o desgaste que a função exige, né? E hoje, os dois que começaram, o Enamorado e o Amuso, foram absolutamente fundamentais nesta vitória do Grêmio, que foi tão importante hoje, né? Assim como o TT já foi importante, o MEC também pode fazer a função, o Pavon, que foi perguntado agora, né, está numa outra função. Mas o que eu queria lhe perguntar é a importância que o senhor vê na formação, na contratação desse tipo de jogador, não só para o Grêmio, mas no futebol, de uma maneira geral, e o investimento que é feito, né? Porque o Grêmio gastou, né, e gastou boa parte do seu poder de investimento para essa temporada, justamente para trazer 2 jogadores para essas funções. Eu acho que no futebol de hoje é fundamental. São jogadores que têm que ser jogadores muito profundos, muito velozes, e depois têm que acompanhar laterais muito profundos e muito velozes. Hoje o futebol é feito muito pelos corredores, e é muito, se nós virmos jogos e jogos e jogos, vemos muito essas características, a não ser naquelas equipas de mais posse, e há grandes equipas em posse como o Barcelona, mas mesmo o Barcelona tem jogadores pelas bandas muito profundos, mas o City, por exemplo, tem um modelo de jogo que lhe permite ter jogadores pelo corredor lateral que venham para zonas mais interiores e que abram espaço depois para os laterais, e num modelo de jogo que é totalmente diferente daquilo que é o nosso. E sabe, eu já contei isso, eu quando cheguei ao Brasil tentei implementar, mas rapidamente percebi que tudo é muito diferente. E então houve uma inversão naquilo que eu achava que devia ser o jogo, e ajustei um pouco. Não foi uma versão de 360 graus, mas ajustei em função. Acho que nós na vida devemos sempre ajustar aquilo que são as nossas ideias em função dos contextos, para não andar com ideias, porque há muita gente que tem ideias pré-definidas sobre os outros e ataca-os uma vez e depois não os larga mais. Não, pode ajustar, pode atacar uma vez e depois pode elogiar na outra, pode andar assim na vida. É sinal que é um ser inteligente que está a ver aquilo que se passa à frente dele. E então é isso. Eu acho que são jogadores fundamentais, os jogadores que jogam pelos corredores, porque atacam, defendem, fecham dentro, basculam dentro, quando a bola está em corredor contrário, e portanto são jogadores que é muito exigente mentalmente, fisicamente e taticamente. E isso são características que eles têm de ter, obedecer essas dimensões de rendimento e obedecer a elas num alto nível. Portanto, são jogadores que eu aprecio sempre na minha equipa. Nunca há pontas titulares. Há jogadores que vão passando por lá, umas vezes titulares, outras vezes suplentes, em função do momento. Luiz, boa noite. Sou o repórter Marcos Souza, do Jornal 0 Hora. Queria questionar o senhor. O ano começou dia 2 de janeiro para o trabalho, né, na representação.
Dia 10 de janeiro já teve jogo. Parece que faz tanto tempo que isso aconteceu, mas são apenas 2 meses, né? Queria perguntar para o senhor, com um resultado com a relevância que tem numa final contra um adversário tradicional, isso também serve como um passo de confirmação para quem a gente está de fora, de que os rumos que o senhor tem encontrado para a equipe, os testes que foram feitos, as avaliações, as mudanças de jogadores, tem encontrado um sistema para esse momento, um resultado como esse dá suporte para que o Grêmio siga dando passo em direção ao que o senhor entende como o rumo ideal. Obrigado. Eu entendo a pergunta que está a fazer, mas não consigo deixar de dizer que estamos no início de um caminho. O resultado é muito importante, é importante para mim, é importante para a administração, para a torcida, para os jogadores, é importante para todos os gremistas, mas muito mais importante que o resultado será sempre o trabalho diário. O treino é decisivo. Este resultado está muito alicerçado naquilo que é o treino, o desempenho dos jogadores em treino, para depois chegarem a jogo e poderem manifestar as suas competências como manifestaram hoje. Portanto, entendo que valorizem muito o resultado de hoje, mas eu valorizo sempre muito mais aquilo que é o trabalho diário. Professor, boa noite. Diego Torbes, canal Diego Torbes. Professor, além do aspecto emocional, motivacional, quais foram as mudanças técnicas ou táticas que o senhor implementou durante a semana na preparação para esse Grenal de hoje, principalmente após aquele primeiro Grenal, as oscilações que a equipe teve durante alguns momentos, né? Quais foram as alterações que o senhor fez tecnicamente, taticamente, visando esse clássico? E como você pretende manter esse padrão para o próximo jogo? Obrigado. São jogos totalmente diferentes. O Inter vai se atirar a nós de uma forma bastante forte, não tenho dúvida alguma. Portanto, o jogo vai ser olhado diferente daquilo que foi olhado o de hoje. As alterações não... Veja uma coisa, eu desde que cheguei as minhas ideias não mudaram, aquilo que eu quero da equipa não mudaram. O que mudou foi o tempo que a equipa esteve connosco, o tempo normal e natural de uma equipa se ir construindo. Ela está no início da sua construção, irá ser maturada mais à frente, onde vai arranjar a estabilidade, mas estamos ainda num período que a equipa vai andar um pouco assim. De vez em quando vai ter quebras, outras vezes tem um crescimento e parece que já está bem. Mas não é assim, a equipa está a assimilar aquilo que nós temos como ideia ofensiva e defensiva, cada vez está a entender melhor, mas é normal o que está a acontecer. Volto a referir que as pré-temporadas são feitas de mês e meio, portanto, a partir de uma equipa só iria estar a jogar após mês e meio. Jogámos de forma oficial, claro que tem de haver oscilações nessa altura, mas eu tenho consciência disso. E mostrei-me preocupado em alguns momentos, mas nunca instabilizado dentro. Mantenho-me sempre estável dentro de mim. Professor, tudo bem? Bruno Abchecker, Rádio Imortal. O senhor começou hoje o time novamente com uma dupla de zaga composta por jogadores que vieram da base, da academia, como o senhor chama. Gustavo Martins e Vieri, que fizeram uma partida muito consistente hoje. O senhor falou que o jogo acontece pelas laterais, pelas pontas, mas a sustentação do seu time hoje foi oferecida por esses dois jogadores também. Dá para dizer que o senhor encontrou a dupla ideal e que não existe mais o mistério, ou o rodízio, os testes no sistema defensivo, ali no miolo da zaga? A dupla de zaga do Grêmio titular é composta por Gustavo e Vieri? Eu sei falar em nomes, quero dizer alguma coisa sobre isso. Eu acho que há no futebol, nas equipas, um triângulo de segurança. À equipa, que é a guarda da sua baliza. Ela é feita esse triângulo de segurança é feito pelos seus 2 zagueiros e o 5. Esse é um triângulo de segurança. São os homens que têm que equilibrar toda a equipa com o lateral que não cresce. Sobre isso, o futebol é interessante porque há o preconceito de que na posição de zagueiros só devem estar os mais experientes, aqueles que já têm muitos jogos em cima, aqueles que... Eu acho que devem estar aqueles que, sem menosprezar nada nem ninguém,
elogiando muito o Kahneman, que é um jogador fantástico, um homem determinado, ambicioso, com características muito boas enquanto ser humano e enquanto jogador. Balbuena, o Wagner, o Luís, que ainda é novo, todos eles têm condições para jogar, mas acho que o mais importante é aquilo que são os dados diários, aquilo que é o treino, aquilo que é o desempenho em treino, aquilo que é a idade. A mim não me interessa para nada. Eu já vos disse isso. Mas ok, mas há o preconceito de que não, este porque fez isto, fez aquilo, e fez há 30 anos isto, e fez há 5 anos isto. É o hoje, o futebol é hoje. Eu hoje estiver bem, estou aqui, e amanhã se estiver mal, vou-me embora. É hoje. E a vida é hoje. Aquilo que aconteceu até hoje na minha vida morreu. Eu tenho 64 anos, 63 anos da minha vida morreram. Já estão fora. Só me interessa hoje. E então é isso. Eu olho a vida assim. Os meus jogadores sabem que eu olho a vida assim. Quando os outros estiverem melhor que eles, entram eles e dão algo. Não sou doido para pôr a jogar aqueles, são os piores. Não é? São todos bons. Os meus jogadores são todos bons. Portanto, não há que espantar nada naquilo que é. E vamos, é assim, jogaram hoje, estiveram bem, mas daqui a uma semana, se jogarem, podem estar mal. É a vida. A vida é isso. A vida, há dias maus para nós e há dias bons. E eles também têm esse direito. Agora, têm que ter esse direito. Não podem uns que são mais experientes ter o direito de estar mal um dia e toda a gente dá cobertura, e o mais novo entrar, toda a gente gosta da academia, mas entra e se falhar, toda a gente a matar. Não precisam ter o respaldo do tempo, têm o respaldo do agora, do aqui e agora. Luiz, aqui, Eduardo Picão, da Bagé TV. Você falou diversas vezes de como o Grenal, lá da primeira fase, machucou você, machucou o elenco naquela oportunidade. E em uma outra coletiva eu perguntei para você como essa ferida, entre aspas, poderia ser curada. E você falou que vocês se enfrentariam novamente e que isso poderia ser revertido com o tempo, mas também a partir do próximo Grenal. E hoje você tem uma vitória muito consistente, que tem essa marca de uma virada de chave. O que mudou da postura do time, daquele Grenal da primeira fase para hoje, e o que ele te ensinou nesse processo todo para você conseguir, de fato, hoje, mudar essa chave e, quem sabe, até curar essa ferida, vou colocar dessa forma, que foi dita lá anteriormente? O tempo, até se diz que o tempo cura tudo. Não é? É o tempo. É o tempo para refletirmos, para tomar decisões, para trabalharmos, para desviarmos um pouco do caminho em que íamos e retificar para aquilo que achamos que é o mais importante fazer e trabalhar, perceber melhor toda a gente que temos, isso precisa de tempo, instalar aquilo que é a nossa ideia ofensiva e defensiva, isso precisa de tempo, o crescimento físico dos jogadores precisa de tempo, o ajuste de muitos jogadores que estavam, muitos dos novos jogadores jovens que estavam longe da equipa aí de jogar, precisa de tempo e precisa de jogo, precisa de tudo, é tempo. Acho que o tempo foi determinante para nós fazermos o caminho que fizemos até hoje, com a compreensão de todos quantos me envolvem no dia-a-dia. Sabe que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, nós precisamos sentir conforto e confiança de quem nos envolve no nosso dia-a-dia. E eu tive muita gente a confiar, desde o primeiro segundo, que me envolve no dia-a-dia. Fundamentalmente os meus jogadores, a administração, sempre senti uma torcida muito envolvida com a equipa e isso foi determinante para nós seguirmos o nosso caminho. Obrigado a todos eles pela confiança que têm no nosso trabalho. Aqui, Luiz Castro. Boa noite, Daniel Vidal, do canal do Farid Germano Filho. Parabéns pela goleada em cima deles. E na última coletiva eu havia lhe perguntado sobre a linha defensiva, né, sobre o Pavon, e hoje quero dizer que o senhor estava completamente certo, que deu muito certo. E não só eles, Gustavo Martins e o Vieri, também como o colega falou, que se apontam como favoritos para serem os titulares, e eu gostaria de perguntar se o Pavon também já pode ser considerado o lateral do Grêmio, porque ele jogou muito bem de novo contra um adversário que tinha um ponto esquerda muito bom e ele soube defender e fazer tudo aquilo que o senhor falou. Então, podemos considerar Pavon assim já como talvez o lateral? Muito obrigado.
É natural que o Pavão vá necessitar de algum tempo na posição para fazer um reset a tudo aquilo que era o desempenho dele como ponta, porque a função é muito diferente e é difícil. E ele hoje, ao longo do jogo, sim, esteve num nível elevado como toda a equipa, mas cometeu um ou outro erro que nós temos de retificar e temos de falar individualmente com ele, para ele perceber uma ou outra coisa da função. Mas sim, estou satisfeito com ele, como estou satisfeito com o Marcos Rocha e como com o João, mas o João infelizmente lesionou-se, deixou de contar agora. E há um outro jogador que também pode fazer a função, que eu também estou confortável com ele na posição. Mas sim, é um jogador que, mesmo em função daquilo que é os pontas pela direita, que é o Roger, o Amuzu e o TT, os pontas pela esquerda, que pode lá fazer o Mac, o William e o Amuzu, acho que ele pode ser um lateral direito de futuro. E sim, os centrais estão, como eu disse, estão a trabalhar bem o perigo disto é eles estarem a trabalhar tão bem que o mercado é tão agressivo. Às vezes, de repente, ficamos sem eles. Mas ok, é a vida. Boa noite, Luiz, aqui, Rafael Fávero, do Globoesporte.com. O Grêmio hoje, depois de 4 jogos, não sofreu gols. Isso tem algum significado especial para o senhor, no sentido de melhora defensiva? A equipe está melhorando nesse quesito como um todo, coletivamente. E, no jogo contra o Juventude, o Grêmio fez um dos jogos mais intensos da temporada fisicamente. E hoje também teve um jogo em que precisou se entregar muito fisicamente, roubadas de bola, disputas, enfim. Também o time está crescendo nesse quesito, na sua opinião, ou pode entregar ainda mais? Obrigado. A equipa está a crescer nas 4 dimensões de rendimento: mental, física, técnica e tática. As 4 dimensões que determinam o rendimento de um jogador, todos eles estão a crescer e por inerência, a equipa também cresce, conjunto, o somatório desse crescimento deles. E é uma coisa natural, é uma coisa... Agora, sabemos que a sobrecarga de jogos vai provocar algum desgaste e vai fazer com que... aliás, por causa disso, essa sobrecarga de jogos, já tínhamos previsto dar 2 dias livres após este jogo, porque os jogadores estão sobrecarregados de jogos e jogos e jogos. É incrível a forma, eu admiro-os muito por isso, admiro muito todos os jogadores do futebol brasileiro, todos quantos trabalham no futebol brasileiro, porque realmente é uma dose elevadíssima de jogos. E então a fadiga do sistema nervoso central é enorme, porque a mente está sempre a trabalhar. Sai-se de um, já se está a pensar no outro. E eu reforço isso, por isso vou dar 2 dias livres, já estavam planeados antes do jogo, qual fosse o resultado, já no outro jogo foi exatamente isso, não tivemos um resultado muito positivo e tinha definido os dias mais que um dia, e daí-se mais que um dia, porque o futebol tem de se fazer de convicções, não tem de se fazer porque aconteceu isto, faz-se assim, aconteceu outra coisa, faz-se assim. Não, acho que devemos ter uma visão correta e direta daquilo que são aquilo que observamos e que está planeado. E fez-me uma pergunta sobre... mas eu acho que aí eu entrego a todo o sistema defensivo, a todo o momento defensivo da equipa. Eu acho que estamos a defender melhor à frente e então defende-se melhor atrás. Quando não defendemos tão bem à frente, quem sofre é atrás. Está a crescer o Everton, está a crescer a linha, está a crescer os médios, estão a crescer o ataque, nos 4 momentos do jogo. Eu acho que é por aí que nós temos de olhar o momento defensivo, por um todo. E é muito complexo defender com todos.